Lição 02. Como e por que devemos conhecer Deus? Oremos. Jeová Todo-Poderoso, graças te damos e louvores pelo que o Senhor é. Pedimos-te que nos envie o teu Espírito Santo, para nos iluminar, nos dar discernimento e conhecimento de tua palavra, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Introdução. Como pessoas sinceras e interessadas na prática de um viver cristão puro e verdadeiro, haveremos de concluir que é realmente necessário conhecermos o que as Escrituras dizem a respeito de Deus, no mínimo, pelos seguintes motivos. Primeiro motivo: vida eterna. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. E a vida eterna é esta, que todos conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. João 17:3. Bíblia na linguagem de hoje. Perguntas para reflexão. A. A quem Jesus se referiu como o único Deus? B. A vida eterna está em conhecermos o Pai e o Filho. C. Devemos conhecer o Pai, como único Deus. Segundo motivo: adoração. Ouvi também a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizerem: ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5:13. Salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Apocalipse 7:10. Pergunta para reflexão. Devemos adorar a uma terceira pessoa ou devemos adorar apenas o Pai e o Filho? Terceiro motivo: a lei de Deus. O que o nosso Pai Celestial deixou escrito no primeiro mandamento de sua lei em Êxodo 21:3. Não terás outros deuses diante de mim. Singular, uma pessoa. Pergunta para reflexão. Quando afirmamos que o nosso Pai não é um ser, mas é na verdade três, ou quando afirmo que existem outros além dele, estamos transgredindo ao primeiro mandamento da lei de Deus? Quarto motivo: crer ou não crer. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4:16. Perguntas para reflexão. A. Crer ou não crer em uma doutrina bíblica tem reflexos em minha vida espiritual? B. O conhecimento teórico e prático de Deus nos leva à salvação? Meu irmão, você mesmo poderia citar outros motivos para conhecermos a Deus através de sua palavra. Mas acreditamos que esses 4 motivos sejam suficientes. Porém, queremos lembrar que nós só podemos ir até onde está escrito. Toda e qualquer afirmação sobre Deus além do que está escrito é pura especulação. Perguntas. 1. Por que o povo de Deus está sendo destruído? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. 2. Devemos conhecer Deus? Conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. 3. Qual é o desejo de Paulo? Para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. 4. De onde provém o nosso erro? Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22:29. 5. Quem nos guia a toda a verdade? Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16:13. 6. Como devemos proceder? Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Atos 17:11. 7. Qual é, ou era, o mistério de Deus? O mistério que esteve oculto dos séculos, e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios,
que é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1:26 a 27. 8. Podemos conhecer o mistério de Deus? Para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor, e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Colossenses 2:2. 9. Como devemos estudar a palavra de Deus? Pois é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28:10. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. 1 Pedro 4:11. 10. Até onde devemos ir? Ora, irmãos, estas coisas eu as apliquei figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra outro. 1 Coríntios 4:6. 11. Quem conhece e nos revela as coisas de Deus? Pois, qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, mas sim o espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2:11-12. 12. A quem pertence as revelações que Deus fez em sua palavra? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29:29. Conclusão. O homem tem se afastado do conhecimento de Deus, mas ele nos convida a conhecê-lo. E uma das formas é através de sua palavra e sob orientação do Espírito Santo, com todo cuidado para não irmos além do que está escrito. O que Deus revelou em sua palavra sobre ele podemos entender e estudar, porém além disto não podemos penetrar. Por mais conhecimento de Deus que venhamos a ter aqui nesta terra, nesse mundo de pecado, não se compara com aquele dia que nós o veremos. Por quê? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Próxima lição. Como é Deus?